Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Que bom estarmos novamente no seu televisor, o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, todo sábado às 8h30 nesse canal. Nós estamos aqui já há alguns anos, sempre com um propósito, de falar para você que é possível ser vencedor, é possível ser abençoado, é possível receber de Deus uma bênção que transforme os nossos corações e o nosso futuro. Hoje nós temos uma entrevista muito interessante que eu espero que você preste atenção e logo em seguida eu estarei trazendo uma pequena palavra para o seu coração. Que tal você agora telefonar para um parente, convidando para que ele ligue a televisão no Canal 7, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é Canal 7, a Bandeirantes, para participar do programa Louvor e Mensagem. Muitas pessoas perguntam como é que se encontra as músicas, porque no final do programa eu tenho cantado algumas coisas, etc. Algumas pessoas ficam muito interessadas. Eu quero dizer para vocês que se você quiser adquirir este material, é só ligar para o televisor que está passando aí na sua telinha, né, o telefone, o 2567-7770. O pessoal vai dizer para você como é que você tem acesso às minhas músicas e às minhas composições. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Bom dia, eu sou a pastora Meire Pérez, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Estou aqui nessa manhã para te fazer um convite muito especial, como você. Nós nos reunimos no Teatro da Praia, um importante lugar da cultura na nossa cidade. Estamos aqui entre o Copacabana e Ipanema, próximo ao Posto 6, na rua Francisco Sá, número 88. Venho te convidar para estar conosco, venha nos fazer uma visita. Nos reunimos terças-feiras às 19h30, quinta-feira pela manhã às 9h e domingo pela manhã às 9h para o estudo bíblico, às 10h15 para o culto da família e sempre às 18h à noite. Venha nos conhecer, eu gostaria de apertar a sua mão. Espero você aqui no Teatro da Praia, rua Francisco Sá, número 88. Deus tem uma bênção para você. Olá, amigos! Hoje no nosso bate-papo, no programa Louvor e Mensagem, eu vou conversar com a Débora Azevedo. Ela é advogada, juíza leiga, está fazendo pós-graduação para a Escola de Magistratura, mas o assunto principal é encontro com Jesus. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Débora, explica um pouquinho, desculpe a ignorância, né? O que é juíza leiga? Então, o cargo de juiz leigo, ele é como se fosse um auxiliar do juiz togado, né? Que é o juiz que todo mundo conhece. Tem que fazer concurso Tem que também? fazer concurso também. É como se fosse um juiz auxiliar. Então, eu faço as audiências para ele, eu faço as sentenças para ele. E se tiver tudo de acordo com o que ele entende, ele homologa e assim fica. Se ele entender que tem alguma coisa de divergência, ele me pede e nós modificamos. É, na verdade, um auxiliar desse juiz que todo mundo conhece. Quer dizer, eu que tinha tanta pena deles, tanto processo, agora já não estou nem mais com tanta pena assim. Tem auxiliares, né? Tem auxiliares. Aqui no Rio de Janeiro, para os juizados especiais cíveis, que bom, tem né? auxiliares. Muito boa a atividade. E Débora, mas sempre nós precisamos começar pelo assunto mais importante do programa. Como foi que a Débora teve um encontro com Jesus? O meu encontro com Jesus, na verdade, começou quando eu era bem pequenininha, né? Porque a minha avó, pelo lado paterno, ela sempre me levou na igreja, nos cultos. Eu me lembro que sempre que ela ia, ela nunca deixava de me levar. Então, uma vez que eu estava passeando em São Paulo,
fazendo algumas visitas por lá, eu fui numa igreja evangélica, ouvi a palavra, ouvi a mensagem, e aí sim, Deus falou comigo. Eu sabia que Ele estava falando com a Débora. Aquela sementinha que a vovó Aquela sementinha plantou. que a minha avó plantou. Então, às vezes, a Deu gente acha fruto. que está plantando uma sementinha e depois de alguns anos ela vai É dar verdade, fruto. inclusive, em criança, a gente pensa que a criança não está absorvendo um determinado verdade. ensinamento, um conceito de fé, de caráter, mas Ela está. Está sim. Depois, mais tarde, daqui a Com 20 certeza. anos, você vai ver que aquela plantinha, aquela sementinha deu fruto. o que a Bíblia diz, né? Ensina a verdade. criança no caminho que deve andar, que ainda quando for velho, não se desviará É dele. verdade. Infelizmente, Débora, existem pessoas que pensam que a fé em Cristo, e até alguns jovens, não só adultos, que pensam que a fé em Cristo é assim para quem chegou no fundo do poço. É verdade. A minha vida era boa, era tudo bem, eu não era uma menina problemática, mas eu sentia aquele vazio que todo mundo sente, né? Quando a gente está sozinho, quando a gente está passando por algum problema, que não era nenhum problema como a gente vê tantas pessoas Não era passarem. um super Não era um problema. super problema. E aí, a partir daí, você decidiu que ia seguir o caminho com Jesus, se batizou. Me batizei. A partir daí, quando eu voltei para o Rio, eu comecei a procurar algumas igrejas, comecei a visitar, comecei a namorar Quer dizer, algumas isso daí igrejas. provou que não foi uma experiência, não um fogo foi de palha. um fogo de palha. Eu voltei para o Rio decidida a continuar, ter um compromisso com Cristo mesmo. Foi aí que você conheceu a nossa igreja, né? Foi, porque eu moro ali no Meier. Aí fui lá algumas vezes, gostei da palavra. Você e foi acabei bem me recebida firmando. pela Fui muito bem juventude lá? recebida pela juventude. Que bom. E Débora, me diz uma coisa. Você, na sua profissão, você busca a Deus porque é uma responsabilidade, não é? Lógico que quem vai dar a palavra final é o juiz, mas de certa forma você está analisando aí, ali você já está fazendo um papel ali de juíza, né? Isso. com Então é uma certeza. grande responsabilidade. Você, de vez em quando, você fecha o olhinho ali e ora, Papai do Céu, me Com ajuda. certeza. Como é que você coloca Deus na tua profissão? Bom, Claudete, eu vou até voltar um pouquinho atrás, porque eu sempre procurei colocar Deus em todas as coisas que eu estava fazendo na minha vida, né? E a gente às vezes lê as histórias da Bíblia, analisa aquelas histórias, e a gente que é jovem costuma achar que aquilo ali é uma história antiga, que não vai se repetir, que aquele Deus... Mais um exemplo. É mais um exemplo, Pra um exemplo de estimular a nossa conduta, fé. é verdade. Mas a gente tem que ter certeza de que aquele Deus ali é vivo. Tudo aquilo que ele fez, todos aqueles milagres, ele continua fazendo até hoje. E voltando um pouquinho nessa minha trajetória profissional, eu ainda estava no meio da faculdade de Direito, quando uma vez Deus me deu um sonho. E nesse sonho, eu era professora de processo penal e a minha aula naquela ocasião foi um verdadeiro desastre. Mas às vezes os planos de Deus a gente não entende, né? Então eu guardei aquele sonho para mim, entreguei para o Senhor e descansei em Deus. E em uma nessa trajetória do meu currículo da Escola da Magistratura, tem uma disciplina chamada didática, que muitas pessoas já fizeram para poder se preparar, se capacitar para dar a aula. E aí a professora orientadora nos informou que uma das atividades seria dar uma aula para a nossa própria turma. Aí você lembrou do sonho. Aí eu me lembrei do sonho na hora. Aquele sonho da aula que não deu Da aula certo. que não deu certo. E quando ela foi sortear o meu tema, era justamente processo penal. A aula que eu dei Você no mais sonho. estudou? A aula que eu dei no sonho. E fiquei muito apreensiva, Mas isso orei também a não Deus. desafiou a você a estudar mais? Isso. Se preparar Me melhor? preparei melhor, né? No final da minha apresentação, eu tinha falado cerca de 30 minutos e eu não tinha nem percebido. E quando eu terminei e me despedi da turma, foi uma coisa muito emocionante, porque a turma toda me aplaudiu. E isso não tinha acontecido com aluno nenhum. E a professora, orientadora, que só fazia as considerações ao final do dia, de todas as apresentações, ela interrompeu esse momento. Porque ela falou, eu preciso falar agora. O que eu quero falar, eu preciso falar agora. E eu fiquei nervosa, falei, meu Deus, ela que com vem uma bronca. crítica enorme, que ela não pode nem esperar o final. E aí ela me falou que ela queria muito ter gravado aquela aula.
porque a minha aula foi muito boa, a minha aula foi profissional, todas as qualidades que ela busca em um professor, em um bom professor, eu tenho. E ela imaginou até que eu já fosse professora, que essa já fosse minha profissão. E aí, no meio desses elogios, a gente que é cristão, a gente tem mania de dar glória a Deus em tudo. Alguém te elogia, você dá glória a Deus, né? E ela foi me elogiando e eu fui, muito obrigada, glória a Deus, muito obrigada. E aí, no meio disso tudo, ela me perguntou, mas Débora, você já leciona, você já dá aula em algum lugar? Aí eu falei assim, olha, professora, o único lugar onde eu já dei aulas foi na igreja, porque eu ajudava no Ministério Infantil. Aí ela, é mesmo? Mas que igreja é essa? Aí eu falei, não, ajudava no Ministério Infantil, da Maranata e tal. Aí ela, nossa, mas eu quero levar minha filha nessa igreja, porque você se transformou, essa experiência te transformou em profissional. Não, muitas pessoas não sabem que a igreja evangélica, ela é uma escola não só de fé, não é? Você vê que algumas pessoas chegam na igreja com dificuldade de falar, mas as aulas, o estudo bíblico, as pregações, o ensino da interpretação de texto, porque pregar é interpretar textos. Então, a pessoa vai até socialmente adquirindo valores e até culturalmente também, devido ao ensino da palavra de Deus, crescendo, não é? Eu acho que é um valor assim fantástico que a igreja evangélica acrescenta ao nosso Brasil. É verdade. E o que foi mais interessante, quando ela terminou de fazer essa consideração, ela estava sentada lá na frente e se virou para toda a turma e falou para eles, viu gente, Deus é tudo. Então essa foi uma oportunidade que Deus deu das pessoas reconhecerem o que Deus fez na minha vida, como Deus me capacitou naquele momento, que realmente Deus foi tudo naquele momento para mim, foi Ele que fez aquilo tudo. E aí o que me deu grande alegria foi que no final disso tudo, ela me falou que eu estava indicada a possibilidade de dar aulas na própria instituição que eu ensino. Que bom. Então foi uma porta que Deus abriu, assim, que realmente é dele e vem dele. Que bom. Débora, você é uma jovem, 27 anos. Que conselho você dá como uma moça que teve um encontro com Jesus para essa turma toda aí que está nos assistindo, com filhos, com parentes fazendo concurso e muitos, eles mesmos, estudando para isso? Eu queria te dizer que você pode caminhar sozinho, mas você só vai onde as suas pernas te levarem, aonde a sua própria força te levar. É por isso que a palavra de Deus diz pra gente não confiar no nosso próprio entendimento. Se eu confiasse no meu próprio entendimento, eu podia chegar a um lugar onde só a Débora chegaria. Mas se você entregar esse caminho para Deus, para o Senhor, Ele vai te levar a lugares muito mais altos do que você imagina. É Ele que tem que estar à frente do seu futuro. Amém? Muito obrigada, Débora. Que Deus te abençoe. Eu sei que você está só começando. Muita coisa boa ainda vai vir na tua carreira. Amém. Obrigada. E você, amigo telespectador, continue ligado. O programa não terminou. Você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre esse Jesus que é tudo na nossa vida, inclusive na vida profissional. Fica ligado. Meus amigos, hoje eu gostaria de trazer para você uma boa notícia. O que eu vou falar, muita gente talvez até já saiba. E se souber, eu gostaria que você se relembrasse do que eu vou falar. E se você ainda não sabe, preste bem atenção, porque é algo tão importante que pode mudar a sua vida. Há um livro na Bíblia que é uma profecia, que fala do que ia acontecer no futuro com Jesus. O profeta Isaías falou de Jesus, descreveu Jesus Cristo 800 anos antes do nascimento de Jesus. E ele foi tão específico, ele foi tão detalhista, que é impossível a gente ler o texto de Isaías e não ver no texto a presença, a pessoa, o caráter, a personalidade, o poder do Senhor Jesus. Deixa eu ler para você alguns versículos do capítulo 9 do livro de Isaías. E diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros.
O governo está sobre os seus ombros. É bom a gente se lembrar disso, porque quando a gente se encontra assim meio desarticulado na vida, sem saber o que vai fazer, sem saber direito como agir, nós devemos nos lembrar desse grande detalhe. O governo está sob os ombros do Senhor Jesus. Jesus tem poder para intervir na minha vida, na sua vida, transformar as coisas, tirar você dessa situação de desespero, de drama, de infelicidade, de angústia, de abandono. Eu sou médico no Rio de Janeiro há 38 anos. Sou médico de um dos maiores hospitais do Rio de Janeiro, que é o Hospital